Boa tarde. Vamos continuar nosso curso de Teoria Musical. Hoje, na página 67 do livro Curso Completo de Teoria Musical e Solfejo. Vamos falar sobre signos de compasso. O signo de compasso ele é composto, ele é representado por uma fração, onde temos o numerador, indicando a quantidade de tempos em cada compasso, e o denominador, indicando qual figura é a unidade de tempo. Unidade de tempo é a figura que vale um tempo. Vamos ver como diz aqui o conceito. Denominador determina a qualidade da figura que preenche cada tempo no compasso simples. Qualidade da figura, ele está se referindo a qual figura é. Se é uma semibreve, se é uma mínima, se é uma semínima, se é uma colcheia, semicolcheia, fusa ou semifusa. Isso que ele quer dizer com qualidade da figura. É qual figura? Semibreve, mínima. Tá. Compasso simples. O que é compasso simples, né? A gente já teve uma aula sobre compasso composto e tal. Vou relembrar aqui a diferença. Compassos simples são aqueles cujos tempos se constituem por figuras simples, isto é, não pontuadas. Isso é uma figura simples, ou seja, não tem o ponto de aumento. A gente já teve aula sobre ponto de aumento também. Né? Ele acrescenta a metade do valor da figura, né? Então, você observa que as figuras que valem um tempo nesse compasso, elas são figuras simples, ou seja, não pontuadas. Por exemplo, esse compasso aqui, ó. Vamos lá. O denominador determina qual figura ou a qualidade da figura que preenche cada tempo no compasso. Se o denominador é 4, está aqui o modelo, ó, a semínima é a figura que vale um tempo. Denominador, uma semínima para cada tempo, ou seja, o compasso ele tem 4 tempos, que é determinado pelo número de cima. Aqui, ó, numerador representa a quantidade de tempos em cada compasso. O compasso tem 4 tempos e cada tempo é representado por uma semínima, ou seja, a semínima vale um tempo. Aqui não quer dizer que você vai ter que ficar usando semínima o tempo todo, não é isso. Está dizendo que a semínima vale um tempo. Ó. Aqui, por exemplo. Cabem 4 tempos no compasso, o número de cima, e embaixo está dizendo qual figura é a unidade de tempo. Unidade de tempo é a figura que vale um tempo. Então, ó, a semínima está valendo um tempo. Não à toa tem 4 semínimas aqui. Ó. Ele poderia ter preenchido esse compasso de outra maneira? Aqui, ó. O denominador aqui é 4, não é? Ou seja, é o mesmo denominador daqui. Isso quer dizer que a semínima continua sendo a unidade de tempo, ou seja, toda vez que o denominador for 4, a semínima vale 1 tempo. Que é o caso aqui, ó. A diferença desse compasso para esse de cima é que esse de cima cabem 4 tempos no compasso, e esse de baixo aqui cabem 3 tempos no compasso. Bom, mas por que tem um monte de nota aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5 cabeças de nota e aqui só tem 4. E esse compasso ele é, digamos, menor do que esse, porque esse cabe 4 tempos e esse cabe 3. Agora, essas figuras que estão aqui, elas valem um tempo? Não, né? Elas são o quê? Elas são colcheias, não é isso? São colcheias. E a gente já viu lá nas aulas anteriores sobre a divisão proporcional das figuras. Eu vou até lembrar aqui, ó, com vocês. Ó. Cada semínima vale 2 colcheias. Ó. Por que está 8 aqui? Porque isso aqui está sempre se remetendo a semibreve. Ó. A semibreve, que é a que vale mais que todo mundo, vale 2 mínimas. Cada mínima, olha só, vale 2 semínimas. Então, uma semibreve vai valer 4 semínimas. A mínima vale 2 semínimas. Já que a semibreve vale 2 mínimas, uma semibreve vale 4 mínimas. É por essa razão, inclusive, que o denominador 4 está associado com a semínima, porque ela é a quarta parte da semibreve. A semibreve é uma figura de referência. Tá? A semibreve, aqui, esse 4 não quer dizer que ela vale um tempo, não é isso. Ela é uma figura de referência. Todas as outras vão se comparar com ela. Quando a mínima se compara com a semibreve, ela dá o quê? 1/2, ela é a metade da semibreve. Quando a semínima se compara com a semibreve, ela dá o quê? 1/4. 1/4 da semibreve. Então, ela é a quarta parte da semibreve. É por isso que o denominador 4 se associa com ela. E o denominador 8 vai se associar com a colcheia, porque a colcheia é 1/8 da semibreve, ou seja, na mesma duração de uma semibreve, cabem 8 colcheias. E assim vai.
na mesma duração de uma semibreve, cabem 16 semicolcheias. Então, olha só, uma semínima vai valer 2 colcheias, não é isso? Então, voltando lá para o nosso estudo lá, a gente viu que a semínima vale 2 colcheias. Então, aqui, ó, por que cabe um monte de nota aqui, 5 notas aqui, só tem 3 tempos, aqui cabe 4? Porque eu tenho uma semínima aqui, ó, que pelo denominador está valendo 1, não é isso? Quando o denominador é 4, a semínima é a unidade de tempo, ou seja, a semínima vale 1 tempo. Aqui está dizendo, denominador, determina a qualidade da figura que preenche cada tempo do compasso, ou seja, que vale 1 tempo. Lembrando, cada tempo no compasso simples, tá? A gente aqui está trabalhando com compasso simples. Se fosse o compasso composto, a interpretação do signo de compasso seria diferente. Eu já vou falar sobre o compasso composto. Então, a semínima está valendo 1, então a colcheia está valendo meio. Então, aqui eu tenho meio mais meio dá 1, meio mais meio dá mais 1. Então, eu tenho 1, meio, 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 meio. Deu quanto? Deu 3. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. E essa aqui, ó. Se a semínima vale 1, quanto que vale a mínima? A mínima vale 2 semínimas, então a mínima é o dobro. A mínima é o dobro da semínima. Se a semínima vale 1, a mínima vai valer 2. Então eu já tenho 2 aqui. E essa pausa de semínima mais 1. Ó, deu 3 tempos. E aqui, ó, aqui vai ser a mesma solução do primeiro compasso. Eu tenho a figura de 1 tempo. Essa mais essa dá mais 1. Essa mais essa dá mais 1. Essa aqui, vale, então deu 3. 1, 2, 3. Essa aqui, ó, vale 2. Mais 1, deu 3. Tá? Olha essa aqui, ó. Aqui eu tenho uma semínima pontuada, né? A semínima pontuada, ela vale 1 mais a metade de 1, que é meio, vale 1,5. A colcheia vale meio. Então eu tenho aqui, ó, 1,5. Aqui eu tenho meio. 1,5 mais meio dá 2, não é isso? 2. E aqui eu tenho meio mais meio, não é isso? A soma desses dois aqui dá 1. Meio mais meio dá 1. Então, ó, 1,5 mais meio dá 2, mais 1, 3. Ó, deu 3 tempos. Então, todos vão dar 3 tempos. Se o compasso é 3 por 4, sempre vai ter que dar 3 tempos. Vamos dar uma olhada no questionário aqui, ó. Como podem ser... Assim, antes de eu falar do questionário, vamos só diferenciar o compasso simples do composto. Como que eu sei que esses compassos que estão aqui no nosso exercício são simples? O compasso composto, o numerador, veja bem, o numerador no compasso composto tem que ser 6, 9 ou 12. No compasso composto, o numerador, que é o número de cima, tem que ser 6, 9 ou 12. O compasso composto é aquele cuja unidade de tempo é uma figura pontuada e cujo tempo se subdivide ternariamente em 3 pedaços, né? 3 terços iguais. Aí a gente já falou sobre isso. Então eu sei que esses signos de compasso que estão aqui, eles não se referem a composto porque o numerador não é 6, 9 ou 12. Tá? Então o que determina se uma música está escrita em compasso composto é o numerador, não o denominador. Tá? O denominador não vai implicar de a música ser compasso composto ou simples. Se o numerador for 6, 9 ou 12, o compasso é composto. Quando o compasso é composto, essa explicação aqui, ó, muda ligeiramente, tá? Por exemplo, no compasso composto, o denominador indica qual figura é o terço de tempo. Aqui no compasso simples, o denominador indica qual figura vale 1 tempo. Viu a diferença? E no compasso composto, o numerador indica qual figura representa o terço de tempo. Não, desculpa. No compasso composto, o numerador indica quantos terços de tempo há no compasso. No compasso composto, o numerador indica quantos terços de tempo há no compasso. Aqui no compasso simples, o numerador representa quantos tempos há em cada compasso, ou seja, quantos tempos inteiros há no compasso. No composto, o número, então, o numerador se refere a quantos terços de tempo. Aqui no compasso simples, o numerador se refere a quantos tempos inteiros cabem em cada compasso. Então, generalizando, no compasso composto, o signo de compasso vai se remeter aos terços de tempo.
numerador dizendo quantos terços cabem no compasso e o denominador dizendo qual figura vale o terço de tempo. Aqui no compasso simples, os números do signo de compasso se referem aos tempos inteiros. Quantos tempos inteiros cabem no compasso, é o que o numerador vai dizer, e o denominador vai dizer qual a figura vale um tempo inteiro. Okay? Agora a gente pode responder o questionário aqui. Como podem ser representados os signos de compasso? A dica já foi dada aqui. Pode ser representado por fração, que é isso aqui, 4/4. Lembrando, pessoal, ele está usando o termo fração aqui, mas isso aqui não é 4/4 não, tá? E nem representa uma divisão de 4 dividido por 4, como seria habitualmente numa fração, tá? É só a representação se parece com uma fração, por isso que ele está usando esse termo aqui, mas efetivamente não é uma fração, como a gente está acostumado a ver na matemática, que representa uma divisão, né? Então, o signo de compasso pode ser representado por fração, apenas por um número. Quando eu coloco apenas 4 aqui, está subentendido que a semínima é a unidade de tempo. Está subentendido que teria um denominador 4 também. Tá? Isso aqui está subentendido isso. Tá? Mas isso aqui não é usual, não. Eu mesmo não costumo ver isso, não. Esse aqui é mais comum. Essa aqui é bastante comum também. Essa letra C, para quem já estudou um pouco de cifra, sabe que o C se refere à nota Dó ou ao acorde de Dó. Nesse caso, é só uma coincidência, tá? Esse C não tem nada a ver, não está associado com Dó maior, não, tá? Não está associado com Dó. Então, esse C aqui do lado da clave não é Dó maior, tá? Ele aqui é sinônimo desse 4/4. 4/4, tá? Então, é um outro sinal para representar isso aqui. Existe uma outra representação que ele não colocou aqui, Essa aqui também eu já vi também, mas não é tão comum, tá? Essa aqui do C é bem comum e essa aqui talvez seja a mais comum de todas. Esse 4 aqui está dizendo que existem 4 tempos no compasso e que cada tempo é a semínima. Ou eu poderia dizer, cabem 4 semínimas no compasso. Isso não quer dizer que o compasso tem que ser sempre preenchido com 4 semínimas, não é isso. A duração equivalente a 4 semínimas sempre tem que ser respeitada. Por exemplo, se eu quiser preencher um compasso desse só com colcheias, se a colcheia é a metade da semínima, num compasso que cabem 4 semínimas, vão caber 8 colcheias. Tá? Um outro exemplo, se eu quisesse preencher um compasso desse tipo só com mínimas, a mínima é o dobro da semínima. Se nesse compasso cabem 4 semínimas, vão caber 2 mínimas. Tá? Uma outra representação que eu acho que ele não colocou aqui, digamos que eu tenho um compasso 2/2, ok? Esse compasso ele pode ser representado assim, ser cortado no meio. Então, ser cortado no meio é, digamos assim, a metade do C inteiro. O C inteiro é 4/4. O C cortado no meio é o 2/2. O que representa o numerador? O numerador representa a quantidade de tempos que há em cada compasso. Está aqui, representa a quantidade de tempos de cada compasso. Ou seja, quantos tempos cabem no compasso, ou quantos tempos aquele compasso suporta. Quais os números que representam os numeradores dos compassos? Aqui no compasso simples, que é o alvo dessa lição, os números podem ser 2, 3 ou 4. Isso são os compassos simples, tá? Se aparecer um compasso com o numerador 5 ou 7, esse tipo de compasso é chamado de compasso alternado, que a gente não vai ver hoje. Então, compassos simples têm os numeradores, ou seja, o número de cima, esse número de cima aqui, 2, 3 ou 4. Se o número aqui fosse 5 ou 7, seria o compasso alternado, que não é alvo do nosso estudo. E se o número fosse 6, 9 ou 12, seria composto. Então, quais os números que representam os numeradores dos compassos? 2, 3 ou 4 para o simples, 5 ou 7 para o alternado e 6, 9 ou 12 para os compostos. O que representa o denominador? O denominador indica qual figura
vale um tempo, ou qual figura é a unidade de tempo. Aqui ele vai usar o termo qualidade, né? Ó, determina a qualidade da figura, ou seja, qual é a figura, semibreve, mínima, semínima, colcheia, é isso. Determina a qualidade da figura que preenche cada tempo. Preenche cada tempo quer dizer que ela vale aquele tempo, ok? Ou seja, que vale um tempo. Seria uma maneira talvez mais clara de dizer. Então o denominador indica qual figura vale um tempo no compasso. É uma maneira simples de dizer. Se o denominador for, aqui tem uma seta indicando, se o denominador for 4, quer dizer que a semínima vale um tempo. Se a semínima vale um tempo, vai determinar que a colcheia, que é sempre a metade da semínima, vale a meio. E a semicolcheia, que é sempre a quarta parte da semínima, vale a um quarto. E vai determinar que a mínima, que é sempre o dobro da semínima, vale a 2. Vai determinar que a semibreve, que é sempre 4 vezes a semínima, vale a 4. Quais são os números que representam os denominadores dos compassos? Os denominadores podem ser, no compasso simples, podem ser esses valores, esses números aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32. O denominador 1, eu nunca vi uma música denominador, assim, não é comum, tá? Não tô falando que não exista, mas na prática eu não vi um repertório que tenha denominador 1. O denominador 2 aparece. O denominador 4 é o mais comum de todos. O denominador 8 também aparece, mas não é tão comum, mas aparece. No compasso simples, o denominador 8 não aparece muito. No composto, ele é o mais comum. 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8, os compassos compostos, né? Mas que não é o alvo do nosso estudo de hoje. Mas o denominador mais comum de todos, no compasso simples, é sempre o 4, tá? O denominador 16 é possível também, 32, 64, mas eles são muito raros, eu não vejo. Eu só vejo basicamente em exercícios, estudos, assim, mas repertório mesmo, peças, eu não estou lembrando de ver denominador 16, não. Agora, o denominador 4 é o mais comum. O 2 aparece também, tipo, repertório de samba, bossa nova, assim, se você pegar um songbook, o compasso 2x2 é muito comum, né, em alguns repertórios. E o denominador 8 também aparece, tal. Não é tão comum assim o denominador 8 no compasso simples, né, que é o alvo do nosso estudo, não é tão comum. O denominador 8 no compasso composto é o mais comum. E o denominador 1 eu não vejo em repertório. Aqui tem umas leituras métricas, né? Aqui ele está comparando as duas leituras, tá? Mas as leituras métricas a gente faz outro dia. É isso então, pessoal. Boa tarde aí, bons estudos.